Hello pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando e hoje nós vamos inaugurar o quadro Dissecando-o em Alta, tá? Como é que vai ser? Toda vez que eu for gravar um vídeo desse, né, eu vou dar uma olhada ali no dia, no que tá bombando no em alta, né, do YouTube, né? Tanto ver o que tá rolando no cenário nacional, internacional, né? Ver se tem alguma música que tem algum elemento interessante de analisar, né? E assim que eu achar alguma, eu vou dissecá-la aqui para vocês, que é o caso que eu vou fazer com essa música aqui que eu achei. Tá aí no YouTube, muito legal a música do Thiago York com a Agnes Nunes. Não sei se é composição dos dois, se foi o Thiago só que fez e tal, ou se eles estão interpretando, tá? Mas a música se chama Pode Se Achegar. E eu escolhi ela aqui porque ela tem muitos elementos bacanas, né, pra gente retirar da música e depois ver como a gente pode aplicar numa reharmonização nossa, numa composição própria, enfim, tá? Só um parênteses aqui, estou gravando dentro do quarto aqui da minha casa, estou com meus filhos em casa, então pode ser que tenha barulho de choro, barulho de criança gritando, tá? Tô do lado da rua aqui, então pode ser que passe carro buzinando, tá? Mas eu preciso soltar conteúdo, então se eu for ficar esperando ter um momento ideal, o ambiente ideal, né? Daqui a pouco vou arrumar algumas coisinhas aqui para ter um som melhor, para ter uma qualidade melhor, mas o que importa mesmo é o conteúdo, certo? Então esse vídeo vai ser bem bacana, já vai dando like aí, se você é novo no canal, se inscreve, vou soltar vídeo toda terça e quinta, né, com conteúdo desse tipo, de análise, de procurar ver, né, como que os elementos das músicas que a gente for analisar, a gente pode utilizar eles em outros contextos e tudo mais. Beleza, então vamos analisar a música aqui já, tá? Procura ela aí no YouTube, escuta ela, muito bacana a música, né? Todos os elementos, como eles construíram, ficou muito legal. As duas primeiras linhas aqui, na verdade esse trecho que eu peguei foi só da primeira parte da música, porque depois quando volta, eles meio que repetem tudo isso aqui, tá? Então nós vamos analisar só a primeira parte, que seria a estrofe e o coro aqui, tá? Então vamos lá. As duas primeiras linhas estão tudo dentro do tom, que é Si bemol menor já, tá? Então é bem fácil de analisar. Aqui a gente tem o primeiro grau, aqui a gente tem o quinto, aqui a gente tem o sexto, aqui a gente tem o segundo, né, que é o meio diminuto, na tonalidade menor. Aí aqui de novo, primeiro grau, sétimo, aí o sexto, segundo e quinto, tá? Vamos ver como é que isso funciona sonoramente, né? Então, Fá com sétimo, Sol bemol, primeira linha, segunda, Si bemol menor, Lá bemol, Sol bemol, aí o 2, 5, né, da tonalidade de Si bemol mesmo, tá? Então aqui é bem tranquilo, né? Aí o que está acontecendo aqui? Eles fazem uma cadência secundária, né? 1, 2, 5, e aí, né, vem para cá resolvendo de forma deceptiva, né? O que a gente chama de cadência deceptiva ou cadência interrompida, né? O que é isso? É quando você indica que você vai resolver, né? No caso o Fá teria que resolver no Si bemol, mas em vez de resolver no Si bemol, ele vem para o Sol bemol maior, beleza? Eu acho que vocês devem estar escutando aí alguma criança gritando, né? Falei que ia ter gente gritando, mas enfim, vamos continuar aqui. Tem um cachorro aí também, ele resolve aparecer nos vídeos de vez em quando. Mas beleza, então aqui ó, né, vem dessa cadência deceptiva, vem para Sol bemol, né, é o sexto grau da tonalidade. Aí aqui a gente já tem um acorde interessante. De onde vem esse acorde? Tá? Esse acorde, na verdade, ele é um empréstimo modal aqui do modo frígio de Si bemol menor. Tá? Ele é o segundo grau do modo frígio de Sol bemol menor, tá? De Si bemol menor. Como que eu sei disso? Bom, o único modo em que aparece um acorde maior com sétima, os únicos, né, que aparecem um acorde maior com sétima maior, ou é o modo lóquio,
né? Ou é o modo frígio. Teoricamente esse acorde pode ter vindo do Locre também, tá? Mas ele é muito comum, né? Você já deve ter ouvido muitos aqui, né? Na música espanhola, assim. Então ele já é um acorde bem comum de ser usado, né? Ou seja, ele é o segundo grau de si bemol menor mesmo, deveria ser igual está aqui, né? Dó meio diminuto. Mas, nesse contexto aqui, ele está diminuído ainda um semitom para trás e vem com um acorde maior, né? Então, se eu pensar que eu estou em si bemol menor frígio, é só considerar que ele é um terceiro grau, né? Então, se ele é um terceiro grau, o modo frígio é o modo terceiro grau, né? Se ele é um terceiro grau, qual que é o acorde que vem na frente? É um acorde que vem um semitom para frente, maior com sétima maior. Eu posso fazer ele só maior também, tirando a sétima. Tá certo? Beleza. Próximo caso aqui que a gente tem, né? O próximo acorde é um terceiro grau maior, normal, né? Numa tonalidade menor. Só que aí o que acontece com ele? Ele logo em seguida fica dominante, tá? Só que em si bemol menor a gente não tem esse acorde dominante aqui, ou seja, ele é um dominante secundário, tá? A prova disso é que ele resolve logo em seguida, né? Resolve aqui no sexto grau. Ele é o dominante do sexto grau, inclusive, né? Se você não sabe o que é um dominante secundário, é só você entender o seguinte: é um acorde dominante que vem de uma outra tonalidade, né? Que no caso é a tonalidade de sol bemol maior mesmo. Então ele vem e resolve em sol bemol maior. Se eu fosse pensar no dominante da própria tonalidade, né, não seria o ré bemol, é o fá. Né? O fá resolve em si bemol. Mas aí no caso, né, esse acorde está resolvendo, fazendo essa resolução específica nesse grau aqui. Por isso que ele chama dominante secundário. Tem muito material aí na internet sobre isso. Eu pretendo fazer um vídeo depois, falando tintim por tintim sobre dominantes secundários, mas não dá para eu entrar no detalhe aqui nesse vídeo agora, tá? Aí, depois do Sol bemol, a gente tem um Dó bemol com sétima e nona. Aí você pode dizer, John, esse aí é aquele acorde frígio de novo. Nesse caso aqui não, tá? Primeiro que o acorde frígio, o segundo grau do modo frígio, ele é maior com sétima maior, tá? Ele não é com sétima menor. E olha o que está acontecendo aqui. Logo depois dele, aparece o Si bemol menor, tá? Se a gente for analisar bem aqui, o Dó bemol ele está um semitom na frente e é um acorde dominante. Isso aqui é o que a gente chama, tá, na teoria, de sub 5. Tá? É um acorde substituto do dominante da tonalidade, que é o Fá. Tá? E o que é um sub 5? Mais uma vez, eu vou fazer também um outro vídeo explicando direitinho o que é sub 5, para vocês terem essa ferramenta aí e entenderem melhor. Tá? Mas, de forma prática, o sub 5 é nada mais nada menos do que o seguinte: em vez de eu fazer, eu quero resolver em si bemol menor, em vez de eu fazer o Fá, que é o dominante, eu uso no lugar do Fá o acorde maior com sétima menor, que está um semitom na frente do acorde que eu quero resolver, que é o Si bemol no caso. Ó. Tá? Ele resolve bem. Mais uma vez, não tem como explicar aqui nesse vídeo por que ele resolve bem, tá? Vou fazer um outro vídeo bem completão para vocês, explicando isso, tá? Mas ele resolve, tá? Então aqui para resolver no Si bemol, eles podiam ter usado o Fá, mas eles preferiram usar o Dó bemol com sétima, tá? Resolvendo em Si bemol. Então isso aqui, ó, só para deixar bem discriminado, é um sub 5, e isso aqui é um 5 não diatônico, né? É um dominante secundário. Beleza, a música continua. Aqui é o primeiro grau, aqui é o sétimo de novo. E aí aqui a gente tem um outro acorde diferentão aqui que dá um colorido especial que eles usam mais uma vez, é bem interessante, que ele é um empréstimo modal aqui também. AM significa acorde de empréstimo modal, né? Que vem do modo dórico de Si bemol menor, tá? Mais especificamente, está pegando emprestado o quarto grau de Si bemol menor dórico, tá? Então vamos lá ver, vamos considerar que o Si bemol, a gente está no modo dórico de Si bemol. Então o Si bemol ele é como se fosse, nesse caso, um segundo grau de alguém. Quem é esse alguém? Lá bemol. Então é como se a gente tivesse em Lá bemol maior, né? Então o Si bemol é o primeiro grau, né? Mas vamos considerar que a gente está em Lá bemol. Se a gente tivesse em Lá bemol, o Si bemol seria o segundo grau.
O terceiro grau seria Dó menor, né? O quarto grau seria Ré bemol maior. E o quinto grau seria Mi bemol maior. Tá? E aí a gente pensando que Si bemol é a tônica, né? A tônica do modo dórico, então aí a gente teria primeiro grau, Si bemol menor, segundo grau, Dó menor, terceiro grau, Ré bemol maior, quarto grau, Mi bemol maior. É isso que eles estão usando aqui. Estão usando o Mi bemol maior, que é um acorde próprio da tonalidade de Si bemol menor dórico. Vou usar um exemplo bem famoso aqui para vocês entenderem, né, como que esse acorde ele é usado, né? Que é a música Stairway to Heaven do Led Zeppelin, né? Então aqui ela começa assim, ó. Né? Todo mundo que aprende violão, em algum momento aprende a tocar essa música. Então é um Lá menor, depois o Mi, que é o dominante de Lá menor, depois o Dó, que é o terceiro grau, e aí o quarto grau, que deveria ser Ré menor, acontece como Ré maior. Né? Então esse quarto grau aqui é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa música, tá? E eles utilizam nesse contexto aqui. Calma que eu vou tocar, né, pra gente sentir a sonoridade direitinho. Por enquanto eu estou explicando a parte teórica aqui. Aí depois a gente tem normal aqui, o sexto grau, sétimo, e a música finaliza aqui no Si bemol menor. Né, tem o restante da música, mas a gente não vai ver isso agora, tá? Então vamos ver a sonoridade, ó. Eu não lembro direito a melodia, tá? Vou dar só uma cantarolada aqui pra gente ver o contexto. Pode se achegar. Então olha o efeito, né? Primeiro acorde interessante aqui é o frígio, né? Então, pode se achegar. Né? Ficou bem bacana. Aí depois tem dominante, resolvendo em Sol. Sub 5. Ó como é que resolve. Né? Aí o sétimo, o acorde dórico. Sol bemol, Lá bemol, Si bemol menor. Beleza? Segunda parte do vídeo agora eu vou mostrar para vocês como aplicar cada um desses 4 acordes aqui, tá? Num contexto bem diferente. Então eu vou pegar uma música minha, tá? Um trechinho de uma música minha e vou fazer 4 reharmonizações dela, utilizando em cada caso um desses acordes aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar isso na prática para fazer uma harmonização ou até mesmo uma composição, beleza? Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui, né, o trecho harmônico original da minha música e em cada caso aqui foi uma reharmonização que eu fiz utilizando, né, cada um daqueles acordes diferentões lá no coro da música que eu achei muito interessantes, né? Então aqui é uma utilização do frígio, do dórico, né, do acorde do segundo grau frígio, quarto grau dórico, o dominante secundário, os dominantes secundários, como usar, e aqui o sub 5. Beleza? Então vamos lá. A música original ela é assim, ó. Vou tocar uma vez para vocês entenderem o contexto, né? Sacrifício sou em teu altar, sacrifício sou, santo e agradável a ti, sacrifício sou, teu sangue assim me tornou. E por aí vai, né? É a melodia do coro dessa música, tá? Aí o que acontece? Primeiro exemplo aqui, eu utilizei uma reharmonização colocando aquele segundo grau frígio que eu mostrei para vocês. Só que o que acontece? Quando eu estou numa tonalidade maior mesmo, se eu uso o segundo grau frígio da própria tonalidade maior, é muito forte, né? Dá aquela sonoridade flamenca que eu falei, né? Espanhola. Então, um jeito legal de usar na música pop é, em vez de você usar o segundo grau frígio
da tonalidade maior você usar da relativa menor. Tá? Então se eu estou em Sol, ao invés de eu usar o Lá bemol, eu vou usar o Fá, que é o segundo grau frígio de Mi menor, que é a relativa de Sol. Tá? Então olha como é que ficou aqui. Eu mantive os dois primeiros compassos originais, troquei o Dó aqui pelo Lá menor, tá? Que é a relativa de Dó, então mantém a mesma função. E aí nesse caso aqui, no caso do acorde dominante, eu coloquei esse frígio, esse acorde frígio, tá? Quando a gente pensa em harmonia modal, e eu vou fazer um vídeo explicando direitinho cada modo e como a gente pensa harmonicamente em cada modo, mas a harmonia modal ela é diferente da harmonia funcional comum. A harmonia funcional comum ela tem 3 tipos de sensação, né? Tem o repouso, tem o afastamento, ou seja, é um momento de desenvolvimento, né? É o tipo de sensação que faz com que a música se desenvolva, e a sensação dominante, que é a sensação de tensão, né? Que busca a resolução na tônica. Tá? Essa sensação do meio aqui, né, que a gente chama de subdominante, que é a de afastamento, é o que fez com que a música tonal ocidental se desenvolvesse tanto, porque é por causa dessa sensação de afastamento e da utilização, né, dessa sensação que a gente consegue construir músicas que se desenvolvem. A música modal ela não trabalha com essa ideia aqui, ela trabalha basicamente com meio uma fusão do subdominante com o dominante. Ou seja, em vez de eu pensar em repouso, afastamento, né, e tensão, eu vou pensar só em repouso e um tipo de afastamento que é misturado com tensão. É como se fosse repouso e subdominante e dominante misturados aqui. E aí a música modal ela fica só nisso, ela repousa, sai, repousa, sai. Por quê? Porque as tonalidades modais elas são mais fracas do que as tonais, tá? E esse tipo de nomenclatura que eu estou usando aqui ela é bem errada, mas ela é mais didática, é mais fácil de vocês entenderem. Em outros contextos, em outros vídeos eu vou explicar por que eu acho que isso é errado, tá? Mas, então, esse tipo de acorde, quando eu pego um empréstimo modal de um acorde muito característico de um modo, seja um modo frígio, dórico, lídio, mixolídio ou até lócreo, eu posso usar esses acordes como substitutos tanto de dominantes quanto de subdominantes. Tá? Nesse caso aqui eu usei substituindo o acorde dominante de Ré. Tá? Ele era seguido aqui do Sol, mas o Sol era mais para dar uma corzinha, assim, né? Porque o compasso mesmo a ideia era mais dominante. Então, olha como é que ficou. Sacrifício sou em teu altar, sacrifício sou, santo e agradável a ti, sacrifício sou, né? É uma cor bem legal, né? De novo. Sacrifício sou em teu altar, sacrifício sou, santo e agradável a ti, sacrifício sou. Tá? Eu usei o Lá menor aqui justamente para dar um efeito de baixo pedal aqui junto com o Fá com baixo em Lá, né? Para provar essa ideia que eu falei anteriormente da questão da utilização funcional do acorde, né, dos modos, eu posso inverter. Em vez de fazer o Fá aqui, eu faço ele aqui no lugar do Lá e ponho o Lá aqui. Olha como é que ficaria, ó. Sacrifício sou em teu altar, sacrifício sou, santo e agradável a ti, sacrifício sou. Tá? Então, é bem legal essa utilização, pensando no acorde do segundo grau frígio da tonalidade menor relativa, tá? Para a música pop funciona bem. Vamos agora ao segundo caso aqui, que é o empréstimo modal do quarto grau do modo dórico, né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei, né, Dó, Ré, Mi menor, e aí coloquei o Lá aqui no lugar do Ré, né? Substituindo a função dominante aqui. Tá? Olha como é que ficou. Sacrifício sou. Por que é o Lá?
eu preciso explicar, né? Porque o quarto grau dórico de Sol não é Lá, seria Dó. Só que eu já estou numa tonalidade maior de Sol, né? Então o quarto grau já é maior. Então aqui de novo eu peguei o quarto grau da tonalidade dórica de Mi menor, que é a relativa de Sol, né? Então, sacrifício sou em teu altar, sacrifício sou, santo e agradável a ti, sacrifício sou. Esse é um acorde que eu amo ele, eu gosto muito dele, né? E por que eu pus o Mi menor aqui? Primeiro para já dar um contexto do modo, né? Mas também porque o Mi menor é a antirrelativa de Dó, e por causa disso ele também tem a mesma função harmônica, tá? Então eu posso usar ele substituindo o Dó. Vamos para o caso de baixo aqui. Aqui eu usei dominantes secundários, né? No caso do Ré, eu usei o dominante secundário de Ré, que é o Lá, né? Pus ele invertido por causa do baixo aqui, ó, fazendo um baixo cromático, para ficar interessante, né? Aí mantive o Mi menor, a ideia do Mi menor aqui, colocando o dominante secundário dele, fazendo o baixo cromático aqui também, né? Aí, como esse acorde de esse compasso aqui está na função subdominante, coloquei o Dó de novo, né? Ré e Dó. Então vamos ver como é que fica. E nesse contexto, como eu estou usando dominantes secundários, eu tirei as sétimas para não dar aquela cara de jazz, assim, né? Acaba que o dominante secundário, quando você põe em sétima, fica muito bossa nova, jazz. Então, pus assim para tirar essa cara, e pus invertido também por causa disso. Porque quando você faz o acorde invertido, ele perde um pouquinho a força que ele tem se ele estivesse na forma fundamental dele, né? Então, ó. Sacrifício sou em teu altar, sacrifício sou, santo e agradável a ti, né? Ó, sacrifício sou, aí o Lá indo pro Ré, em teu altar, depois o Si bemol, ou o Si bemol, o Si, né? Sacrifício sou, o carro passou bem na hora, sacrifício sou, santo e agradável a... Isso aqui é um recurso que eu gosto de usar quando a música está mais suave um pouquinho, né? E a gente pode fazer uma coisa dedilhada, mais introspectiva, né? E ficou bem legal. E agora o último caso aqui pra gente terminar o vídeo, que foi sem dúvida o mais desafiador, porque ele parece ser um acorde muito de nicho, assim, muito do jazz, muito da bossa nova, que é o sub 5, né? E aí eu busquei pôr uma aplicação aqui que consegue consegue deixar a música com um colorido bem diferente, né? Mas eu consegui colocar dentro do contexto pop, né? Num contexto mais pop. Então eu fiz isso de propósito, porque às vezes você deve ver esse tipo de recurso e fala assim, não, mas isso fica legal, né? Numa música bem complexa, assim, mas pô, no estilo de música que eu toco, e eu fiz isso aqui para mostrar que não, você consegue aplicar, né? Então aqui, ó, tem o Dó normal, né? O quarto grau da música, né? Eu tô em Sol maior. E aí o que acontece? Eu pus aqui o sub 5, de novo, usando aquele recurso que eu faço, né? De pensar na relativa em vez de pensar no tom mesmo, porque se eu pensasse no tom, o sub 5 seria o Lá bemol e ficaria bem forte, né? A sensação, ó. Ficaria bem espanhol mesmo o negócio. Então, de novo, eu peguei o sub 5 aplicado ao Mi menor, que é a relativa, né? Só que aqui o que eu fiz? O acorde sub 5, para quem já está habituado, sabe que ele geralmente quando ele aparece com maior, com sétima menor e com décima primeira aumentada. É bem comum esse acorde aparecer com décima primeira aumentada. O que eu fiz aqui? Eu tirei a sétima, para tirar essa cara de jazz assim, mas deixei a décima primeira aumentada para dar essa sonoridade característica desse acorde. Aí eu fiz ele invertido, né? Para poder compor uma linha de baixo bacana aqui, saindo do Dó, indo pro Lá, pro Sol. Então ficou bem melódico o baixo aqui. Aí, né, depois que eu fiz o sub 5, resolvi no acorde relativo, né, do qual esse sub 5 era o dominante. E aí fiz ele invertido aqui,
depois eu vou pro o Ré com baixo em Fá sustenido, mantendo a harmonia lá de cima, né? Então vamos ver como é que ficou. Sacrifício sou em teu altar, sacrifício sou, santo e agradável a ti, sacrifício sou, né? Dá pra pensar até melhor no voice desse acorde vindo pra cá, ó, que é o Fá com 11º aumentado, com baixinho lá. Acho que ficaria legal fazer um Mi menor assim. Não. Né? Faço o Mi menor aqui, ó. Né? O Mi aqui embaixo, com o baixo no Sol. E aí esse dedo aqui, essa nota que está aqui nesse dedo, eu trago ela para cá, fazendo como uma sétima menor. Né? Então fica assim. Aí fica legal esse voice. Ó. Sacrifício sou em teu altar, sacrifício sou, santo e agradável a ti, sacrifício sou. E aí por aí vai, né? Enfim, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero fazer bem mais vídeos nesse formato aqui, né? Analisando alguma música, né? Seja fazendo esse em alta ou eu tô querendo fazer um outro quadro também, pegando músicas que eu gosto, assim, que eu vejo que tem uma harmonia bem bacana e ensinando como trazer para um outro contexto, para uma linguagem que fuja um pouco do jazz, né? Acaba que esse tipo de recurso mais complexo geralmente está muito ligado ao jazz, à bossa nova, ao samba, mas eu quero mostrar aqui como a gente pode aplicar em outros contextos, na música pop, no rock, né? Na música que está mais em voga aí, né? Até mesmo pro sertanejo, se você for um cara que quer compor para sertanejo, fazer alguma coisa assim. Beleza? Então é isso aí. Por favor, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe com a galera aí, me ajuda a espalhar essa semente aí, beleza? E estamos juntos aí para uma próxima, beleza? Valeu, falou!